A divisão dentro da igreja tem nos assustado muito. Por que tem nascido tais divisão na igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Da onde sobreveio isso? Que espírito é que está operando no meio dos tais? É a respeito desse assunto que nós queremos tratar em nosso canal Derrubando Raciocínios. Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje, com esse tema tão polêmico, a divisão no meio da igreja. Louvado seja Deus. Amado, esse assunto é muito polêmico, mas antes de entrar nele, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Aleluia. Nos comentários, não se esqueça de abordar um assunto para que a gente possa ter o prazer de estudar e trazer no ar aqui a palavra do Senhor Jesus. Amém? E assim estaremos juntos aprendendo a palavra de Deus. Eu tenho percebido aí, queridos, que muitos estão nos acompanhando, nos seguindo lá no Facebook. Aleluia, louvado seja Deus. Alguns têm nos seguido também lá no Instagram. Louvado seja o nome do Senhor. E tem se esquecido aí, aleluia, de curtir os nossos vídeos também aí pelo nosso canal Derrubando Raciocínio aqui no YouTube. Louvado seja Deus. Mas eu peço a você, aleluia, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Aleluia, você fazendo isso, você está contribuindo para que os nossos vídeos, ele possa estar numa divulgação, aleluia, louvado seja Deus, mais especial, e assim a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Louvado seja Deus. E desde já eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, você que é um inscrito já, aleluia, louvado seja Deus, que não tem perdido nenhum de nossos vídeos, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que os nossos vídeos estejam trazendo a você grandes edificações, multiplicando o seu conhecimento com a palavra de Deus, que o Senhor Jesus possa te usar também poderosamente, aleluia, para, aleluia, desmascarar, aleluia, a Satanás e toda a secretaria do inferno. Eu quero lembrar aos irmãos que esses nossos vídeos, amado, não é vídeos de afronta a seu ninguém. Não, jamais, não tenho esse propósito. O meu propósito nesse canal é simplesmente trazer o conhecimento, aleluia, aos irmãos daquilo que eu recebi, porque também sou aluno como qualquer um de vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse tema de hoje, a divisão no meio da igreja, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, aleluia, no primeiro livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3, verso 1 até o 7, que diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estava pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, pois sois carnais. Pois havendo entre vós invejas e contendas, não estáis sendo carnais e agir conforme os mundanos? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós lemos aí até o verso de número 9. Aleluia, louvado seja Deus. Amado, a divisão na igreja é um assunto muito polêmico, porque existem motivos para que a divisão ela aconteça. Com isso, eu não quero dar apoio em nenhuma parte da divisão na igreja. Aleluia. Motivos que hoje nós vemos que tem trazido a divisão na igreja
diversidade de opiniões. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Entendimentos diferentes dentro da palavra. Glória a Jesus. O favoritismo, que tem sido também motivo, aleluia, para se causar a divisão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas que tudo isso, amado, tem acabado com a conduta e personalidade daquela que é chamada Igreja do Deus Vivo. Aleluia, louvado seja Deus. No texto da qual nós acabamos de ler, aleluia, Paulo ele foi obrigado a exortar os irmãos de Corinto. Porque essa divisão, a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais, aleluia, que promoveu a divisão. E observa que Paulo ele adverte aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adverte chamando os irmãos de Corinto de carnais. Aleluia, pois havendo entre vós invejas e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? A divisão da igreja, amado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É um espírito mundano que impulsiona os nossos amados se dividirem. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A inveja, querido, brigas por posição. Quem deveria estar na frente da igreja seria eu. Quem deveria estar aí liderando esse grupo era eu. Amado, se fosse você, o próprio Deus já tinha, aleluia, tocado aí no seu pastor, no seu líder espiritual e ter colocado você. Aleluia, não precisa se ter inveja, porque, aleluia, louvado seja Deus, a seara é grande. E lembre-se que o próprio Jesus falou que os obreiros são poucos, então tem lugar para todos. Aleluia, dentro da igreja de Coríntios, estava acontecendo o que acontece nos dias atuais. Uns diziam eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Aleluia, mas Paulo ele adverte os amados e diz, não sois carnais, tendo esse tal tipo de postura. Aleluia, vocês são carnais. Aleluia, afinal de contas, quem é Paulo? Ele está dizendo, e quem é Apolo, senão ministro dos quais crestes? Isso conforme o que o Senhor deu a cada um. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje, amado, aleluia, louvado seja Deus, não está diferente. Pode prestar atenção. Aleluia, se você for fazer um evento na igreja, quando é aquele irmão humilde que ninguém dá nada por ele, aleluia, aquele evento, aleluia, não enche de pessoas. Mas se você convida um pastor renovado, aleluia, louvado seja Deus, é capaz de você ter que fechar até a sua rua. Isso trata-se de uma divisão. Isso trata-se, além de uma coisa mais profunda, passa a ser até idolatria. Aleluia, que eu dei o nome de vasolatria. Louvado seja Deus, que é idolatria aos vasos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa divisão começou lá na igreja de Corinto. Mas olha o que Jesus fala a respeito dessa divisão. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, e o verso de número 25. Mateus capítulo 12, versículo de número 25. Aleluia, louvado seja Deus, que diz assim a palavra de Deus. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Esse mesmo versículo está registrado lá em Marcos 3, verso 24 e 25, em Lucas, capítulo 11, verso 17. Esse texto, ele foi pronunciado nesses 3 evangelhos. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, que a casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Aleluia, você quer que a sua igreja se desmorone? Aleluia, quer que, aleluia, louvado seja Deus, acabe em ruína o seu ministério? Aleluia, vamos deixar de promover dissensão. Aleluia, o Deus que usa um pastor renomado, não é todos também? Aleluia, aqueles que realmente estão em posição de Deus, estão aí servindo a Deus com amor, zelo e fidelidade. Aleluia, é o mesmo Deus que pode te usar. Aleluia, basta você orar, basta você consagrar a sua vida, basta você examinar as escrituras. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Então cuidado
não promova, não seja um promotor de divisão na sua igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Uma igreja dividida, aleluia, louvado seja Deus. Uma igreja que não fala a língua do seu pastor, estando ele, repito, estando ele, aleluia, na posição de Deus, servindo ao Senhor com zelo, amor e fidelidade, obedecendo em tudo. Aleluia, se você não estiver em conformidade com ele, amado, você está desviado. Aleluia, louvado seja Deus. Se você não estiver em conformidade com o seu líder, que é realmente temente a Deus e se desvia do mal, você não está apto para entrar no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas talvez você venha dizer, mas irmão, a palavra de Deus diz que, aleluia, ele não veio cuidar em trazer a divisão à terra, trazer a paz, mas a divisão. Vamos ler o texto direito para ver se é isso mesmo na sua enfatização? Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, verso de números 51 e 52. Aleluia, glória a Jesus, que diz assim: Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes divisão. Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele não está dizendo que é para se dividir a igreja. Quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão, porque a ideologia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, de um parentesco seu, aleluia, é contrário àquilo que o Senhor Jesus, ele veio ensinando. É tanto que está escrito lá no livro de Miqueias, aleluia, que os inimigos do homem é da sua própria casa. Aleluia, por quê? Aleluia, porque Jesus, ele veio nos colocar na contramão das coisas que esse mundo tem nos apresentado. Aleluia, e devido, aleluia, louvado seja Deus, os nossos parentes que não servem a Deus, serem carnais, não vai nos compreender mesmo, porque eles não conhecem a vontade de Deus, eles não conhecem as Escrituras Sagradas. Aleluia, mas observa que Jesus veio trazer a divisão, foi nesse sentido. Aleluia, louvado seja Deus. Por exemplo, para que ir para a igreja todo dia? É frase que você talvez escute na sua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ir para a igreja todo dia, amado, é um dever nosso como cristão. Aleluia, louvado seja Deus. Você já prestou atenção que falamos muito em dízimo? Aleluia, não quero sair do tema. Aleluia, mas você já observou que poucos falam do dízimo do tempo? Aleluia, preste atenção, se Deus nos deu 24 horas, temos que dizimar o tempo. Aleluia, o dízimo do tempo são 2 horas e 40. É exatamente o tempo que nós temos do culto. 2 horas e meia, aleluia, louvado seja Deus, 2 horas e 40. Tem igrejas que tem culto aí até 3 horas de culto. É o meio que nós temos de dizimar o nosso tempo. Ah, irmão Donizete, se eu dizimar o meu tempo na minha casa, amém. Louvado seja Deus, mas precisa ser dizimado. Então são as frases que a gente vê. Então vai trazer uma divisão dentro da casa. Aleluia, quando você, aleluia, se prontifica a se dar ao Senhor. Aleluia, mas por meio do seu testemunho você vai ganhar esses que te censuram. Então a divisão que Cristo veio falando é a respeito disso. Aleluia, não cuidais que vim trazer a paz à terra. Não vos digo, mas antes a divisão. Aleluia, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando-se para a igreja, olha só o que Paulo ordena a Técio escrever em Romanos. Romanos 16, verso 17. Leia comigo aí, por favor. Carta de Técio aos Romanos, capítulo de número 16, e o verso de número 17, que nos diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões ou divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras e bajulações engana o coração dos incautos. A vossa obediência é conhecida a todos, por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Olha só, aqui Técio, ele escreve por ordem de Paulo,
que era para notar os que promovem dissensão contra a doutrina. Aleluia, que nós aprendemos. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, mas irmão Donizete, fazendo assim, não vai estar promovendo a divisão dentro da igreja? Aí é um outro caso, amado, que você está defendendo aquilo que é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, ela está prescrita. E nem todos concordam com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Mas com esses, aleluia, Paulo ordena até se escrever, dizendo, afasta-se também desses, porque eles não servem a Cristo, mas ao seu ventre. Estão na igreja simplesmente para, aleluia, seu bem-estar, aleluia, social, aleluia, louvado seja Deus. Estão indo na igreja para benefício próprio, aleluia, louvado seja Deus, que é um outro caso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas irmão Donizete, você está me falando isso, e existe outra denominação que não tenha tanta divisão como a Assembleia de Deus, por exemplo. Aleluia, louvado seja Deus. Por que existe essa divisão nas Assembleias de Deus? A Assembleia de Deus, para quem não sabe, ela chegou no Brasil em 1911, trazido pelo saudoso pastor Daniel Berg e o pastor Gunnar Vingre. Aleluia, louvado seja Deus. Mas conforme ela foi crescendo, amados, aleluia, ela começou a dividir-se em campos. Aleluia. E observa que para alguns, as igrejas começaram a ser liberais, começaram a abrir mão da santa palavra de Deus. E com isso, amado, aleluia, louvado seja Deus, os que eram sinceros saíam no meio. Mas com aquelas que ainda mantêm aquele regime que Daniel Berg trouxe, Gunnar Ving trouxe, aleluia, louvado seja Deus, e tem aqueles que discordam por ser aquilo que a palavra de Deus ensina. Eu vou dizer, dogmas que estão aqui na palavra, não ideologias de homem, não ideologias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que sai fora da simplicidade de Cristo, que sai fora da palavra de Deus. Eu não estou falando nesse aspecto, mas quando está dentro da palavra de Deus e a pessoa não concorda, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra está dizendo em Romanos 16, 17 que é para você se afastar desses. Aleluia, porque eles não servem a Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a igreja de Coríntios, irmãos, foi dela que nasceu esse pormenor. É tanto que até na Santa Ceia existia isso. Mas preste atenção, vamos abrir lá, 1 Coríntios capítulo 11. Olha o que o texto bíblico vai nos mostrar. 1 aos Coríntios capítulo 11, verso de número, aleluia, louvado seja Deus, 17, aleluia, em diante, que nos diz assim: nisto que eu vou dizer, eu não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós essas diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Louvado seja o nome do Criador. Está vendo aí, amado? Aleluia. Com a manifestação dos divisores, aqueles que é contrário à divisão, eles vão ser manifestos no meio. Louvado seja Deus. Então nunca esteja no meio da famosa panelinha. Essa panelinha, amado, segundo o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, ali nos frutos da carne, chama-se facção. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Isso é fruto da carne. Quem promove tal coisa não é apto para o reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o canal Derrubando Raciocínios aqui está no ar, não é para trazer a divisão. É pelo contrário, é para trazer o conhecimento da palavra do Senhor para você. Aleluia, querido espectador da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele foi categórico, até na Santa Ceia tinha essas indiferenças, essa divisão, mas ele disse que até importa que isso aconteça para que os que têm a aprovação de Deus fossem manifestos ali no meio. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ainda tem alguns textos aqui a mostrar ainda. Aleluia, abre comigo a sua Bíblia aí. Aleluia, no livro de 1 Coríntios. Aleluia, 1 Coríntios 1 e 10, que diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Olha o conselho que ele está nos dando. Ele está rogando, é como se ele estivesse implorando
pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa. A Bíblia para nós, assembleianos, é a mesma Bíblia para os irmãos da congregação cristã. A Bíblia que é dos irmãos da congregação cristã é a mesma Bíblia para os nossos irmãos Deus e amorianos. Aleluia, para todas as denominações. Aleluia, louvado seja Deus, seja batista, metodista, aleluia, presbiteriana, seja lá qual for. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A denominação que você congrega, a palavra de Deus é uma só e é para todos. Aleluia, então diga a todos a mesma verdade. Diga a todos aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele nos dá esse conselho, amado. Aleluia, esse conselho é muito edificante para as nossas vidas. Aleluia, glórias ao nome daquele que vive e reina e sempre reinará. Aleluia, rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Porque se prevalecer a divisão, amado, a casa acaba numa ruína. Foi Jesus quem disse isso. Aleluia, louvado seja Deus. E para mim finalizar minha fala, aleluia, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 23. Vamos ler a partir do verso 22. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 22 a seguir, que diz assim: Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo está aqui nos instruindo, nos ensinando. Aleluia, louvado seja Deus, que nós somos membro do mesmo corpo. O corpo é o corpo de Cristo e somos membros desse corpo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então não podemos subestimar aquele que é de menos honra do que aquele que é mais nobre. Louvado seja Deus. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão. Quer dizer, se nós passarmos a honrar, aleluia, louvado seja Deus, o de menos estima na igreja, nós evitaríamos muitos problemas no meio do corpo. Portanto, fique essa palavra para o vosso, aleluia, para a vossa meditação. Estude o tema, aleluia. Eu não vou citar mais alguns textos para que o vídeo não fique muito extenso, aleluia, mas espere em Cristo Jesus, que o Espírito Santo, ele te impulsione, aleluia, a conhecer mais as Escrituras acerca desse assunto também. Aleluia, mas eu peço a você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos, nos comentários, abordar o assunto para os próximos vídeos e compartilhar aí nas suas redes sociais. Fique essa palavra para o seu coração e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.